E aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a nossa terceira lei de Newton, terceira e última lei da dinâmica, tá? A terceira lei de Newton ela já é bastante conhecida no meio popular como quase que um ditado, onde a gente fala: para toda ação existe uma reação. E aí essa é como é conhecida a terceira lei de Newton, ação e reação. Bem, só que a gente tem que complementar isso. Essa lei, ela tá, como ditado popular que a gente usa, ela tá meio incompleta no contexto da física. Por quê? A gente tem que complementar no seguinte contexto. Quando ele fala de ação e reação, ele está se referindo a forças. Quando eu aplico uma força, eu vou sentir essa força de volta. Um exemplo bem claro é quando eu dou um soco na parede. Se eu der um soco muito forte, eu vou sentir uma dor muito forte na minha mão. Por quê? Da mesma maneira que a parede sente o meu soco, eu vou sentir como se a parede estivesse me dando um soco, ok? Na minha mão. Então, por isso que quando a gente vai socar a parede, a gente soca devagar, porque a gente sabe que vai ter uma reação, ok? Então, como ele está se referindo a forças, e forças é um vetor, nós devemos complementar da seguinte maneira. Para toda ação, existe uma reação, vírgula. Com o mesmo módulo, o que é um módulo? É o valor. Se eu fizer uma força de 300 para socar a parede, eu vou sentir uma força de 300 de volta, ok? Mesmo módulo, mesma direção. Se eu socar a parede na horizontal, ok? Eu vou sentir uma força na horizontal. Só que sentido contrário. A ideia é, se eu faço um soco na horizontal, eu vou sentir como se estivesse tomando um soco na horizontal, ou seja, a mesma direção, horizontal. Só que o sentido é contrário. Eu estou fazendo força para lá e eu vou sentir uma força para cá. Então, essa é a ideia. Mesmo módulo, mesma direção, com sentido contrário. Toda direção tem dois sentidos. Eu vou fazer força num e a reação vai sempre estar no sentido contrário. Vocês entenderam? Então, basicamente, essa é a terceira lei de Newton. Ela é bem conceitual mesmo. A primeira lei, lei da inércia, é conceitual, onde fala da tendência dos objetos a permanecer na velocidade que se encontram. A segunda lei, ela já é mais matemática, certo? Porque é uma fórmula. E a terceira lei, ela é conceitual. Para a gente entender melhor essa lei, a gente vai fazer um pequeno experimento aqui, um experimento bem caseiro. Bem, vamos lá. Eu tenho aqui um disparador. Basicamente é como se fosse uma tiradeira. Ela é feita de madeira, ok? Tá aqui a minha madeira, tenho dois pregos, um elástico esticado, ele está amarrado a um pequeno clipe e esse clipe está esticado, está sendo puxado por uma linha, certo? Basicamente, aqui eu tenho um pedaço de couro, um pedaço de cinto, que vai servir como apoio para poder colocar a minha caneta, e a minha caneta vai ser o projétil. Ao disparar essa tiradeira, a tendência é ele jogar o projétil para frente. Só que para jogar o projétil para frente, a gente vai estar aplicando uma força, porque o projétil está parado. Para empurrar, para dar uma velocidade para ele, a gente tem que aplicar uma aceleração. E se vai aplicar uma aceleração, tem uma força envolvida aí. Então, quando minha tiradeira jogar o meu projétil para frente, beleza, ele foi para frente. Mas o que a gente tem que esperar? Que a tiradeira seja jogada para trás. Isso é muito similar a uma arma. Aquelas armas, principalmente arma grande, que dá para ver mais claramente, quando você tem uma espingarda, por exemplo, e você atira, a arma ela é jogada para trás. É o que a gente chama de recuo, certo? E aí, dependendo do porte da arma, esse recuo é muito grande, pode até machucar seu ombro, dependendo do porte da arma e de como você segura. Esse recuo é pelo fato de ele pegar um objeto e jogar para frente, que no caso é o projétil. E aí a arma é recuada para trás. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Um projétil, vamos jogar ele para frente e a gente espera que a nossa tiradeira aqui seja recuada. Para executar o disparo, eu vou usar o fogo aqui no palito de fósforo para não encostar. Só vou vir aqui e vou queimar a cordinha, a linha e a princípio a gente vai ter o nosso disparo. Tá aqui, vou queimar. Foi bem mais longe do que eu imaginei. Não achei que ia sair da mesa. Mas enfim, basicamente vocês viram que a minha tiradeira ela sofreu um recuo. Eu usei isso aqui como suporte para não ficar agarrado. Porque muitas das vezes a gente não está acostumado a ver esse recuo, porque a gente está preso ao chão, a gente está usando um atrito. Lembra que o atrito é aquele cara que vai fazer a gente diminuir nossa velocidade? Aí a gente não percebe que a gente está sendo jogado para trás por conta do atrito. Mas se não houvesse atrito e eu tivesse uma bola de futebol, se houvesse zero atrito, zero,
Zero atrito. Se tivesse uma bola de futebol e jogasse pra lá, aí você espera uns 2, 3 minutos, você vai perceber que eu já tô chegando pra trás, que eu acabei sendo jogado pra trás com uma velocidade menor, pelo fato de eu ter mais massa do que a bola de futebol. Mas eu ia ser jogado pra trás também, tá bom? Bem, pessoal, essa é a terceira lei de Newton, ação e reação. Ela vai estar presente em qualquer tipo de situação. Toda vez que a primeira lei aparece a segunda, aparece a terceira, aparece todas, sempre, tá? Elas são complementares, elas não são independentes, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai começar a listar todas as forças na qual a gente vai trabalhar ao longo desse bimestre, tá bom? Valeu!